Olá, eu sou a Jordana. E eu sou a Nádia. E esse é o Expresso.com. Chegamos! Sejam muito mais bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso.com. Então pega o seu cafezinho, se acomode, que hoje o papo vai render e tá bom demais. Só pra vocês terem uma ideia, não temos apenas um, mas temos 3 convidados. 3 pessoas pra você admirar aqui nesse nosso Expresso.com. Tava muito feliz. Essa pessoa, uma das pessoas desse trio aqui que está aqui com a gente, queria ter trazido já há muito tempo. Fazia tempo que eu queria conversar, encontrar e tudo mais. Que bom que foi neste momento, que é no Expresso, pra gente aprender muito com vocês. E, cara, hoje o nosso assunto, ele vai oscilar em várias atmosferas, digamos assim. Porque eles empreendem, eles são arquitetos. Eles vão falar também um pouco pra gente de trabalho em equipe, de empreendedorismo e, é claro, de empreendedorismo no digital também, porque eles atuam muito bem nessa área. Mas vamos lá. Vamos para as nossas apresentações e hoje, como são 3 currículos fortes, cada um faz um, tá bom, amiga? Vamos lá. Tá bom. Pode ser? Perfeito. Então vai lá, você começa com essa pessoa. Então tá bom, vamos começar com Juliana Campelo, ou Campelo. Campelo, a Ju. Ela é arquiteta e urbanista, com forte atuação em processos de projeto e gestão aplicados à arquitetura. Ela é a Ju da Monu. Ajuda a Manu. Especialista em gestão estratégica para escritórios de arquitetura, tendo sua metodologia aplicada em mais de 600 escritórios e mais de 2.500 alunos. Seja muito bem-vinda! Obrigada! Uau! Vamos para a nossa próxima convidada, Larissa Coque-Adriano. Maravilhosa! Ela é arquiteta e urbanista pela UFSC, com forte atuação em BIM. BIM. É BIM mesmo. Eu tentei ser chique. BIM. Intercâmbio em arquitetura sustentável na Itália. Ela é sócia da Monu Arquitetura e da Ajuda Monu e atua com projetos residenciais, comerciais e corporativos, unindo tecnologia, design e gestão financeira. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Lari. Obrigada. E pra finalizar, uma energia masculina aqui na mesa, né? Guilherme Souza Lessa. Ele é arquiteto e urbanista pela UFSC, com intercâmbio em conceituação arquitetônica no Illinois Institute of Technology, United States of America. Ele é sócio da Monu Arquitetura e da Ajuda Monu, especialista em desenvolvimento de projetos integrados em BIM, com foco em experiências arquitetônicas alinhadas à execução eficiente. Maravilhosos. Os 3 são sócios da Monu Arquitetura, que possui projetos por todo o Brasil e países também, como Emirados Árabes, Estados Unidos e Inglaterra. A sociedade se estende também na Ajuda Monu, onde juntos capacitam arquitetos para terem escritórios prósperos, eficientes e lucrativos. Sejam muito bem-vindos ao Expresso.com, Juliana Campelo, Larissa Coque-Adriano e Guilherme Souza Lessa! É Larissa Coque-Adriano, não Larissa Coque e Adriano. O Adriano é sobrenome, né? É sobrenome de casada agora? Não, é sobrenome da vida. Tá. Devia ter tirado da pegada. Ai, gente, que currículo, hein? Meu Deus, muita coisa pra gente conversar. Eu sabia disso tudo. Vocês até se conheceram melhor agora. Olha só. Cara, eu vou começar com a pergunta mais básica, mas pra entender um pouquinho de vocês. Primeiro, como que as 3 pessoas, só pra pincelar um pouquinho aqui, uma atua em São Paulo, a Ju, né, de São Paulo, o Gui é de Floripa e a Lari de Itajaí. Como vocês se conheceram e formaram nessa equipe? Na verdade, a gente se conheceu na faculdade. Eu digo que uma das grandes sortes da minha vida foi ter passado o mesmo vestibular que eles. A gente era muito amigo, mas nunca tinha passado na cabeça ser sócio. Nunca mesmo, assim. E aí eu me formei 1 ano antes deles, porque na arquitetura ninguém se forma junto, vira uma bagunça ali. E abri meu próprio escritório, que chamava Juliana Campelo Arquitetura, em Floripa mesmo. E daí, tava sozinha, enfim, eles se formaram depois, criaram um escritório deles, que era a Monu Arquitetura, que já existia, eu entrei depois. E eu tinha muita facilidade nas redes sociais, gostava desde que eu era criança, fazia canal no YouTube, já criança, tudo isso. Legal. Então eu tinha muita facilidade em captar clientes. E eles tinham 2 outros lados que eu não tinha. Então a Lari, ela tem esse lado muito forte de gestão, de organização, ela é extremamente organizada e manda muito bem em projeto também. E o Gui, ele é a nossa mente criativa dentro do escritório. E eu sou uma pessoa que eu amava o marketing,
mas eu não gostava da parte de projetar. Então, eu era uma arquiteta que, tipo, na hora que eu fechava o projeto, eu ficava, uhul! E daí, depois eu falava, nossa, agora eu tenho que projetar. Aí a gente foi trocando ideias, né, de empreendedorismo, etc. E daí, um dia a gente falou, e se a gente testasse e se juntasse as empresas? Eu já queria sócios, já não estava gostando mais da ideia de ter responsabilidade sozinho. E aí a gente foi testando, deu certo, firmamos a sociedade e funciona super bem até hoje. Bom. É. Pra entender um pouco melhor, você era de São Paulo e passou na UFSC aqui e isso. veio e depois retornou pra São Paulo. Eu retornei ano passado só, né? Tá. A gente queria expandir algumas áreas do nosso escritório, da nossa empresa de educação também. E aí, acabei indo pra lá. A Lari voltou pra Itajaí também, pra estar mais perto da família, porque a gente tem muitos clientes aqui, Itajaí, Balneário. E o Gui, nosso representante lá em Floripa, com os nossos projetos de lá. Ele é de lá também, né? Ah, você já era de Floripa. Sim. Isso. Muito E bom. deu muito certo, né? Porque cada um tem sua expertise. Sim. E aí, vocês juntos, foi aquele combo perfeito, né? A gente sempre brinca que a gente joga super trunfo e cada um tem uma carta de trunfo na mão, assim. Então, quando a gente tá juntos e precisa jogar um super trunfo, às vezes sai da mão da Juliana ou às vezes sai da mão da Lari, assim. Cara, Então, isso é bem interessante, como a Ju falou. Ela criou o escritório, ela viu que ela não curtia muito fazer projeto em si, e a gente pegou outro caminho, né? A gente começou a fazer o escritório e a gente pensou, meu Deus, agora eu tenho que colocar minha cara na internet. Como é que eu vou fazer isso, assim? Eu adoro falar, falo pra caramba, mas eu não tenho aquela presença de, vou abrir a câmera, vou começar a falar, vou bater um papo com o pessoal, assim. Fico naquela de paranoia, o que estão achando? Será que tá certo? Será que tá errado? Aí a Ju apareceu, brotou. Então, foi legal, assim, a gente acabou se juntando e realmente, como a Ju falou, eu acho que nenhum dos três, assim, achava que a gente ia ser sócio um dia. que massa. Nunca. Ó, Nunca. tu acabou trazendo um assunto que era pra eu ia jogar lá depois, mas vamos já linkar pra cá. Uhum. A pergunta é assim, eu pensei em casa antes de vir. Amigos, negócios à parte. Vocês são muito amigos e tem essa sintonia toda que é notória. Mas o que eu quero saber é como que é a relação de vocês na sociedade quando entram em algum choque ou algum conflito de pensamento. Como que vocês lidam, né? E equilibram a personalidade de cada um pra fazer dar certo uma empresa. É bem engraçado porque nós somos bem diferentes, assim. Cada um é completamente o oposto do outro. Então, a gente acaba respeitando muito a opinião de cada um, porque sabe que são visões completamente diferentes, assim. E aí, no fim, como são em três, acaba sendo mais fácil, porque toda vez que tem um discorda com o outro, tem o voto de Minerva. Isso é muito bom. É muito. A gente não tem o voto Vamos de Minerva. trazer alguém, amiga, para a nossa equipe. A gente briga mesmo, conflito. Mas eu acho que a gente parou de ter mais conflito quando a gente entendeu que cada um era bom e a Sim. gente não se mete no trabalho do outro. É. Então, o que a gente fazia antes era, Maravilhoso. vai fazer um projeto. Todo mundo tinha que dar pitaco no projeto. Depois a gente falou assim, não, esse projeto, o líder é o Guilherme? É o Guilherme. Eu só vou ver o projeto na hora que tá executando, na hora que tá na obra. Assim. É Gente, claro, quando muito tem dúvida, essas coisas, traz. Mas isso é pra gente discutir, etc. A parte de educação sou eu que toco. Então, assim, a minha palavra ali, vou fazendo as coisas, etc. Preciso deles, eu vou mostrar as coisas pra eles, sim. Mas eu tenho liderança nisso. A Lari tem a liderança mais na parte de gestão, na parte de organização e etc. Então, ela tá lá fazendo financeiro, ela tá lá fazendo financeiro. Então, a gente se respeita muito no nosso lugar, a gente pede muita opinião e a gente breca quando tem que brecar em algumas coisas. E muito disso... Mas é raro. É bem A raro. gente breca, adorei. Mas muito disso é porque a gente tem essa veia muito forte de gestão, né? Que é o que a gente ensina para outros arquitetos também. Que a gente tem processos muito bem mapeados. Então, eu posso confiar 100% que a Larissa está fazendo financeiro do jeito que tem que ter feito, do jeito que tem que ser feito, porque a gente já mapeou esse processo antes. Então, o que ela está fazendo é seguir a lista, a receitinha de bolo que a gente fez. A mesma coisa Sim. para projeto, a mesma coisa para educação, a mesma coisa para marketing. A gente tem receita de bolo para tudo e está sendo simplesmente seguido. Então, a gente não tem conflito quase nunca. Muito difícil. Cara, que bom. Muito Que difícil. bom, porque É. assim, eu sempre digo que a coisa mais difícil do trabalho em equipe, do trabalho com pessoas, são as pessoas. Sim, com Total. Porque é certeza. muito difícil lidar com visões diferentes. Que bom que vocês têm essa sim. maturidade também profissional, sabe? E Pra é bem lidar. engraçado que a gente trabalha com mais 3 arquitetas também, né, na nossa equipe.
E hoje a gente enxerga que elas também têm 3 personalidades complementares, cada uma poderia substituir um de nós, assim. Que elas legal. são. Aham. E a gente sente que passa para elas também essa questão de eu não vou me meter aonde não é o meu domínio, assim. Então, é uma cultura legal que foi se criando dentro do escritório também, Com né? certeza, muito bom. Falando em cultura de escritório, por que Monu Arquitetura? Monu vem de monumental. A gente queria um nome grande, forte, assim. Só que a gente dividiu ele no meio pra gerar essa curiosidade de ser um nome levemente esquisito, eu diria. Então, é um Monu, fica ali na cabeça, ninguém sabe direito o que é, mas quando vem o estalo do monumental, Muito ele bom. se revela, assim. Então E a é um gente pouco queria- dessa ideia, assim. E a gente queria que ele funcionasse em inglês também, né? Então, que pudessem ler em inglês, que não fosse uma palavra especificamente em português. Justamente que a gente já tinha esse olhar de, não, a gente quer fazer projeto no mundo inteiro. Então, Como que Monu. você lê Monu em inglês, Monu? Monu. Monu. Ah. Boa, boa. Em francês também, né? Deve ser Monu. Monu. Em alemão, Monu! Gente, entrando nesse assunto, assim, né, de internacional, né, a gente já pensava que queria algo internacional. Como que aconteceu essa primeira captação do primeiro cliente fora? Como que foi? E quantos %, assim, que a internet ajudou nesse processo? Foi uma verdadeira loucura nosso primeiro projeto internacional, porque foi em Dubai e a gente foi para Dubai fazer o projeto lá. E tudo aconteceu. Isso foi na época que a gente não estava junto ainda, foi bem quando a gente se juntou. Era um cliente meu aqui no Brasil que me achou por causa de uma hashtag. Eu coloquei hashtag Arquiteta Florianópolis. Eles me acharam no Instagram e aí fiz o escritório deles aqui, uma hashtag. Fiz o escritório deles aqui, eles gostaram e me ligaram um dia, final de semana, eu falei, ai, nem vai atender. Mas alguma coisa falou, atende. Aí eu atendi dela, então, preciso que você venha pra Dubai, porque não sei o que. Eu falei, que isso? Aí, na mesma hora, eu contei pra eles. Falei, gente, estão me chamando pra ir pra Dubai fazer um projeto. Aí a Lari falou, chama nós. Aí eu falei, sim, é isso que eu tô fazendo. Eu não vou sozinha de jeito nenhum. Sensacional. Gente! Foi uma loucura. Meus pais achavam que eu tava sendo sequestrada, porque assim, tava indo do nada pra Dubai. Foi, sei lá, 2 semanas, a gente fechou o contrato, comprou passagem. Fez o foi, projeto. Fez o projeto. Foram vocês 3 pra Dubai. Fomos Uhum. nós Uhum. 3, ficamos no sofá do cliente, dormindo na sala ali, porque a gente não tinha dinheiro pra... Tava muito no começo da carreira. E aí começou, daí lá a gente conheceu mais um amigo desse cliente, que era de Singapura, fechou o projeto com a gente Meu também. Deus! E esse mesmo cliente tinha outros projetos em Orlando, então a gente foi indo, assim. E aí outros foram aparecendo também. Internet também, a gente tem um em Incrível. Londres. Sim. Incrível. E eu vou te falar, assim, porque às vezes é uma viradinha de chave pra transformar tudo, né? Uma hashtag trouxe toda essa avalanche de... Peraí, a gente é arquiteto, mas não trabalhamos do modo tradicional. A gente atende em qualquer lugar do mundo. E vocês tinham essa visão já no começo? Por exemplo, porque vocês... vou me incluir aqui um pouquinho, uns aninhos a menos. Somos de uma geração que a internet já é uma coisa quase que obrigatória para quem tá no profissional, para expandir o lado profissional. Mas vocês já tinham isso na cabeça antes de entrar com a empresa mesmo, antes de vocês formarem a equipe toda? O digital vai ser o nosso alicerce aqui. A gente não teve escolha, foi na pandemia. Então, Muito bom! eu sempre fui muito digital, desde que eu saí da faculdade, primeiro dia que eu saí, eu queria fazer isso, já fiz story, falei, gente, não tenho cliente, preciso de cliente, quem quiser projeto, fala aqui comigo, foi bem assim. Eu já tinha essa veia, né? E não sei se... A gente não tinha, Meter mas a cara. sabia que era importante. Então, a gente tentava, só que eu e o Gui acabamos sendo muito perfeccionistas, assim. Então, tudo que a gente postava era um dilema e ficava nessa. E quando a Ju entrou, a gente deu uma destrinchada nessa Porque parte. eu acho que a internet, quando tu se apresenta, tu consegue montar muito da tua persona na internet. Então, tu consegue construir o que tu vai mostrar, qual é o ângulo, mais ou menos a nuance que tu vai passar. Então, e a Lari, a gente era um pouco mais perfeccionista. A gente tá em projeto, assim, então a gente é um pouco mais ali atrás do computador, quer deixar tudo bonito pra apresentar pro cliente. E a gente acabou aplicando isso na gente, no nosso perfil, assim. Então, a gente tava tipo, meu Deus, a legenda tem que estar linda, tem que ter o emoji certo, tem que ter a vírgula no lugar Isso certo. empaca tanto, Muito, porque eu sou do muito. mesmo perfil, assim, Uhum. eu gosto, só que o que me empaca do digital é isso, é querer cuidar de todos os detalhes, e aí...
trava. Sim. E é bem engraçado que, por exemplo, na Monoarquitetura, um dos vídeos que mais viralizou a gente foi um que a Ju gravou no meio do aeroporto, tem um sinal do... Até o Que gera conexão com as pessoas, né? Sim. Muito bom, muito bom. Tá, e aí, assim, a questão de vocês irem pra fora e tudo mais, o quão complexo é vocês fazerem um projeto que é em um local totalmente diferente do que vocês estão acostumados? Como que foi isso e como é, já que vocês hoje atendem, né, diversos lugares do país e do mundo? Foi bem assustador, assim. A primeira noite que a gente chegou lá, a gente ficou os 3 sentados, um olhando pra cara do outro. Tipo, o que a gente tá fazendo aqui? Onde a gente foi se meter? A gente vai ser preso em árabe? Socorro? Mas, assim, como a gente já tinha uma fluência em inglês, é tudo em metro lá também, foi mais tranquilo. Então, E a gente fechou... A gente falou assim, para começar, a gente vai fazer o criativo e vamos fazer o executivo, que é o projeto técnico, né? Mas... Precisa de uma equipe técnica lá que vai dar o respaldo legal para as coisas dos Emirados Árabes. Então, assim. a gente fez todo o criativo e aí a gente fez o executivo só com medidas mais gerais, digamos assim, e falou pro cliente, ó, a gente só topa se tiver uma outra equipe de engenharia aí do país que vá destrinchar o projeto mesmo para que ele seja executado, porque a gente não sabe... Não sei como é que são feitas as paredes lá, se tem algum material diferente, não sei como é que são os acabamentos, não sei como é que faz uma argamassa, não sei nada. Então, assim... Vocês cuidavam muito mais da parte criativa Criativo, mesmo, do design da coisa. E a gente acabou indo mais por esse caminho. Então, quando a gente fecha um projeto mais internacional, é mais esse lado mais criativo. Quando tem obra mesmo, precisa ter uma equipe lá. O cliente precisa ir atrás de uma equipe que vai fazer isso. Porque pra gente aprender todas as normas, nem do Brasil a gente consegue aprender, né? A gente tem que estar sempre consultando. Essa parte técnica tem que ter o aval, mas e referências? E, enfim, eles querem realmente o olhar de vocês? Tipo, qual foi o maior desafio? Ou não? Pra Ou vocês? eles querem referências de lá, enfim. Esse especificamente era um restaurante brasileiro. Então, eles queriam a cara do Brasil, né? Os outros, a gente... Por exemplo, o que a gente fez nos Estados Unidos, o que a gente fez em Londres. O que a gente fez foi, passa lojas que você gosta daí, procura... passa as referências, a gente sempre trabalha com referência com o cliente, ele manda o que ele gosta, ele manda as lojas, e aí, baseado nisso, a gente vai escolhendo o mobiliário que tem nas lojas de lá, que eles podem comprar lá, né? Procurando técnicas e acabamentos que a gente já sabe que tem lá. Os nossos clientes que moram fora do país são brasileiros também. Então, eles têm esse olhar mais brasileiro também. Só que a gente trabalha com o que eles têm pra achar lá, né? Então, móveis, etc. E a gente vai fazendo essa curadoria aos poucos. Muito bom. Tá, como a gente falou, né, das redes sociais, que foi através da rede social que vocês captaram esse cliente, quais redes sociais que hoje vocês usam, que vocês têm... que vocês usam com mais foco hoje? Instagram. O nosso perfil da Monoarquitetura, ele tá meio morto ultimamente. Porque o cliente que a gente tá trabalhando hoje em dia não está no Instagram. Então, acho que é muito importante também a gente não se limitar no digital só ao Instagram. A gente tem que olhar pro LinkedIn, dependendo do cliente. A gente tem que olhar pro TikTok, dependendo do cliente. YouTube, dependendo do cliente. Então, o nosso cliente não tá no Instagram. Mas, de qualquer jeito, a gente... bateu várias fotos essa semana que vamos voltar a movimentar. Mas o da nossa outra empresa de educação, né? Voltar para gestão de escritório, 100%... 100% não, tem TikTokzinho também. Mas, assim, é mais Instagram e bastante conteúdo. Hoje eu vi um vídeo que falava assim... O seu cliente high ticket não está... Como que é? Desculpa, amiga. Seu cliente high ticket não interage no Instagram. Sim. E aí eu fiquei pensando, né? E daí a menina explicando, ela fala assim... O cliente high ticket, ele não é o que engaja. Ele é o que fala no direct. Ele é o que fala no WhatsApp. Então não adianta você ir lá fazer uma dancinha que tá todo mundo fazendo. Não adianta... Pode até dar seguidores. Por isso que a gente tem que saber tão bem o nosso objetivo por trás do que a gente tá fazendo, né? Mas não vai ser esse cliente que vai muitas vezes te contratar. Que então, por que fazer essa dancinha? Sim. Né? Então, e aí ela tava falando assim, né? Que muitas vezes ele só precisa ali do Instagram como cartão de visita. Assim como um portfólio, exatamente. Mas essa que tu falou é muito interessante, Ju, que às vezes o teu cliente, ele tá lá no TikTok, às vezes o teu cliente tá lá no LinkedIn. É importante ter, mas até que ponto que é importante fazer o que tá todo mundo fazendo?
O bom do que vocês fazem é que é muito visual, né? Então, o Total. que vocês postam já brilha os olhos, Sim. né? Porque, claro, além da perfeição do que vocês fazem, do trabalho de vocês em si, quem vai ali é justamente isso, é a vitrine, é o que vocês expõem. Sim. E isso é muito louco, porque às vezes a pessoa engaja, às vezes a pessoa comenta alguma coisa, curte, tá ali, é seguidor, mas muitas vezes... E quantas pessoas não tem só olhando até bater o olho e falar assim, ó, e nem engaja, tá? Até bater o olho e falar, nossa, é isso que eu quero. Vou Sim. contratar, já vou chamar direto aqui no link. Exatamente. Mas vocês tocaram num ponto que daí eu quero que vocês expliquem pra gente. Temos a Monu Arquitetura e a Ajuda Monu. Expliquem o que cada uma faz, cada uma atua, apesar de já sabermos mais ou menos como funciona a Monu. Vamos lá. Tá, a gente começou com o escritório de arquitetura, né? Só que, como eu tinha essa veia mais blogueira, que eu gostava, os nossos colegas arquitetos começavam a me perguntar muita coisa. Como é que vocês fazem isso? Porque eu mostrava muito dos bastidores. E eu sempre gostei muito de ensinar, eu era a pessoa que gostava de apresentar o trabalho na faculdade, etc. E aí comecei a falar mais disso, as pessoas começaram a me pedir mentoria. E aí quando a gente se juntou, eu falei, ó, a gente pode se juntar, só que eu quero muito ter tempo para me... para investir nessa parte de educação, que eu gosto muito. Então, assim, eu quero que a gente comece a criar processo que me permita sair de projeto, porque no começo não tinha como. A gente, né, tava aprendendo, tava pegando um monte de coisa. E aí a gente foi criando... Aí o que a gente fez? A ideia sempre foi que a Monu Arquitetura fosse o nosso laboratório. Então, tudo que a gente ensina são coisas que a gente faz, ou já fez dentro da Monu, e que funcionou e que funciona até hoje, né? Então, a gente foi desenvolvendo muito a gestão, especialmente a Lari, dentro do escritório. A gente foi desenvolvendo muitos processos, documentos, etc. E eu ia mostrando os bastidores no meu Instagram, até que isso virou um negócio mesmo. Eu ajudo a Monu. E a gente abriu, né? São 2 CNPJs mesmo. A gente começou com mentorias, depois a gente foi fazendo cursos, e a gente palestra, esse tipo de coisa, voltado para a gestão de escritório. Porque como sou eu que estou mais na frente do Instagram, e eu não tô dentro da parte de projeto mais tanto, né? E tô mais na parte de gestão, que é a parte que eu gosto de empreendedorismo, essas coisas, né? É a parte que a gente ensina. Mas a gente, inclusive, vai começar um movimento novo dentro do nosso... do Instagram, que é o meu, mas que é o da Ajuda Monu, na verdade. Para trazer mais essa parte de projeto, para trazer mais eles, etc. Então, a gente... É isso, a gente faz na Monu Arquitetura o que funciona pra gente. E ensina a fazer. E a gente Ajuda ensina Monu. a fazer. Vocês Exato. viram Muito um bom. mercado ali, né? Muito bom. Sim. E aí, o que vocês sentem que é a maior dificuldade, assim, dos arquitetos que estão iniciando e talvez procuram vocês para auxiliar? Esse mundo da arquitetura, num geral, assim que tu se forma, tu vira autônomo, assim. Muito raro tu conseguir ser contratado por uma empresa e virar um CLT ou enfim. Então, todo mundo sai, assim, aprendeu todo aquele currículo ali dentro da faculdade, então, teoricamente, tu consegue fazer um detalhamento, construir uma coisa e outra. Só que tu não tem empresa, tu não... Só a primeira conversa que tu tem com um contador, meu Deus, é assustador. tu não sabe nem o que conversar, assim. Então, tu sai muito seco da faculdade em relação a tudo, assim. Como é que eu vou precificar o meu cliente? Nunca fiz Quer um dizer, projeto. tu sabe fazer, mas tu não sabe ter um Exato. negócio. Exato. E não tem base nenhuma, assim. É muito difícil uma faculdade de arquitetura que vai ensinar esse enxoval, Muitos digamos cursos, na verdade, a né? maioria. Tipo, a pessoa, ela se profissionaliza ou buscando cursos extras ou na experiência do dia a dia, né? Isso, ou na internet, né? É. E esse é o gap aí que a gente achou e a gente acabou entrando, assim. A gente viu que tinha muita gente que se formou, tinha uma fórmula de sucesso ali que a gente não consegue enxergar direito como é que é. Clássico entre arquitetos, assim. A gente vê outro escritório de arquitetura e todo mundo morre de curiosidade pra saber como é que esse escritório funciona. Porque eu tô remando, porque é bem complicado, assim, a área, né? Assim, de arquitetura, todo o processo é longo, leva 6 meses, e tem problema de obra, enfim. Estar rentável dentro de um escritório de arquitetura é difícil. Então, quando tu olha alguém prosperando, tu pensa, meu Deus, como é que é o processo dessa pessoa, assim? O que eu tô legal. perdendo? Aí foi onde a Ju entrou, a Ju sempre gostou de explicar, enfim.
E a gente gera... Eu, principalmente, eu brinco que eu vivo no calabouço da Monu, né? Assim, eu tô lá embaixo fazendo o projeto, tenho a equipe ali com os outros arquitetos, então a gente tá criando, eu jogo pra cima, dá 2 meses... Eu e a Larissa, a gente pega... Com o elevador, assim, de carga. Aí dá 2 meses, eu abro o Instagram, tá a Juliana falando do projeto. Então, aqui a gente fez isso, assim, tu faz assim, assado. Cara, Então é bem dividido. Aí tu fala assim, a gente é? Aí Não, a Ju mas- fala, gente, somos uma equipe. Mas, é sim, isso. é. mas é muito E é muito legal. engraçado que a gente não... Eu, pelo menos, assim, nunca tive esse sentimento de que tem alguém fazendo a mais ou alguém que... A Ju tá sempre na frente, né? Ela faz ali a interface com o cliente. E a gente nunca teve esse sentimento de, meu Deus, a Ju tá lá na frente, é a cara da Monu, e eu tô aqui Aham. atrás, eu tô tipo... Que vocês Mas é entenderam o porque- que cada um faz. Exato. E que Assim, juntos eu são sei- a Monu, Eu né? consigo entender que a minha frente lá com o cliente é ótima, porque a Ju é ótima. E Mas eu sou isso a Ju sou eu e a Monu é a Mas gente, isso, assim. isso quer dizer muito sobre ego, né? Quer Muito. dizer que Eu vocês ia falar matam o ego isso. todos os dias, porque é muito difícil às vezes, né? Total. Tipo, tu quer ser justo, né? Uhum. E aí tu fala, poxa, mas aí... Mas não é sobre justiça. Mas ela que tá levando É sobre uma equipe que a- quer fazer dar certo. Exato. E se fazer dar certo a Jordana fala muito melhor, deixa a Jordana falar, Sim. e eu sou muito melhor com as ideias do criativo, e eu passo pra Jordana, esse é o roteiro, cara, se é assim que dá certo, Assumam ótimo. cada um a exatamente. sua habilidade. É. Sim. E é, maior e é um habilidade. jeito de fazer o meu projeto brilhar lá na frente. Tipo assim, a Gente, Ju vai incrível. fazer brilhar melhor do que eu lá na frente. Cara, assim, muito então, bom. Então há um superpoder pra cada um do time. Tem. Ah, gente é. tem até uma Vamos lá, plaquinha. vamos lá. Ó, se você... há um superpoder que cada um traz para o time, se sim, qual seria Mas o de ele, cada um? mas ele já falou? Ele já falou? A Ju Marketing. Eu faço faz toda a parte visual Comunicação. de comunicação, ele faz parte mais de projetos e a Lari faz mais a parte da organizacional, mais a Que é parte gestão. administrativa, Isso. gestão. Então é isso de cada um. Exato. Cara, muito bom. Aham. Não, os ingredientes perfeitos das meninas superpoderosas. Na verdade é o que a nossa metodologia diz, né? Que a gente precisa desenvolver os 3 pilares, que é o comercial, o gestão e o de projeto. Porque a gente sai da arquitetura sendo arquiteto. Beleza, eu quero fazer arquitetura, eu preciso ser arquiteto. Mas se eu quero ter uma empresa, eu preciso ser empresário. Gestão. Ai, É. gente, sim. Preciso ser Gente, empresário, perfeito. não tem como. E isso, cara, já fica a ideia aí pra você que tá vendo esse vídeo e nem é arquiteto. Isso nossa, aí. pra mim já foi uma aula. Primeiro- Porque quantas pessoas que são boas, tipo assim, meu, o cara é um ótimo arquiteto. Ele faz um projeto incrível, mas ele não é nada bom com gestão financeira. ela não Exato. consegue Ele quebra. vender, né? Aham. Não, e não só Ou ele não é isso. nada comercial. Exato. Você consegue empreender, você consegue prestar o seu serviço, que é o que você faz empreendendo, e você também consegue ensinar outras pessoas que estão começando na carreira. Tipo, olha só. Sim. E hoje, dentro do mundo da arquitetura, a gente entende... O trabalho de arquitetura, ele é muito braçal, né? Então, a gente passa muito tempo atrás do computador. Só que a gente precisa mostrar para o cliente o que a gente está fazendo, conseguir vender e tudo isso que a gente vem fazendo. Então, precisa ter essas personalidades diferentes para um tá lá atrás, mas outro tá mostrando, olha, tudo que está acontecendo, olha como a gente está olhando para a obra, olha como... Sabe? Para poder fazer esse complemento. Cara. E aí, quando um arquiteto fica só atrás do computador, que normalmente é o que acontece... Ele não consegue ter essa experiência do cliente desenvolvida, assim, né? Criar relacionamento, né? Isso, exatamente. O que vocês diriam pra quem tá começando agora, seja no empreendedorismo ou até mesmo no digital? Ai, que Um difícil. conselho de cada um. É engraçado, nesse momento os dois olharam pra Ju. Tipo assim, fala, Ju. Não, mas eu quero um de cada, vai, um de cada. Foi muito engraçado. O Gui fez assim, ó. Eu vou começar. Tem um curso ótimo. Chama CGC. Por apenas... por quanto? R$49,90. Não, mas assim, é uma coisa que a gente sempre traz. A gente aprendeu mais ou menos a projetar na faculdade, mas no dia a dia, de estágio e trabalhando em outros escritórios, a gente sai da faculdade com uma boa noção. Mas se a gente for pensar nos maiores problemas dos arquitetos, eles não têm nada a ver com a arquitetura. Qual que é o meu maior problema? Eu não sei precificar, eu não sei captar um cliente, eu não sei organizar as minhas horas, eu tô pagando para trabalhar. Então, assim, a gente não deixar de lado essa parte de gestão e essa parte de comercial e olhar para isso desde o início, porque pouca gente está olhando. E é uma coisa que a gente fala muito no escritório. No Brasil, você só precisa fazer o básico para se destacar. Porque a maioria não tá fazendo nada. Então, assim, você ter o básico ali do marketing, você ter o básico ali da gestão e tá tocando o projeto enquanto isso,
tenho certeza que já coloca muita gente na frente, porque a maioria das pessoas não faz ideia do que tá fazendo. Boa. Então, eu acho que olhar para isso, quando a gente tá começando desde o início, foi diferencial. Foi o que fez a gente conseguir prosperar dentro da profissão, com certeza. Seu conselho? Não foge, não. O meu conselho... Eu ia falar algo parecido com a Ju, que é se organizar o mais cedo possível. Porque no começo tu tem pouca coisa pra organizar. E isso dá vontade de não organizar. Porque daí tu começa, tu tá começando, Exato. eu tenho aqui, tô recebendo um pouquinho de dinheiro aqui, daí aqui tá o projetinho, blá blá blá. E tu tem controle de tudo, porque é um cercadinho pequeno, né? Tu tá ali, é meu mundinho. Quando ele começa a crescer, se não tá organizado desde o Bagunça começo, tu nem sabe mais como separar uma coisa da outra, assim. Então, vem de encontro, assim, mas vou dar 2, então, pronto. Pra compensar. Achar os seus iguais, assim, mas os seus iguais diferentes, assim, pessoas que são parecidas de espírito, assim, a gente tem o mesmo objetivo. A gente é bem... Sangue no olho. Sangue no olho, A gente... Mais complementares. meus amigos me chamam de Maria de Fátima, sabe, da novela? Que, tipo, preciso chegar lá, assim, preciso. Eu não entendi a... Nem eu. Eu sorri e concordei. Mas que as pessoas estão assistindo provavelmente entenderam também. A gente é bem... A Amália, A gente minha vai fazer- amigona, ela assiste novela. É a novela da Globo que tá bombando agora? Como que é? eu Vale tô- eu tudo, também topa não, tudo? Eu também não assisto. Mas eu já peguei o Ela apelido, ama. todo mundo assiste, e depois, a Maria de Fátima chegou. Deixem pra gente nos comentários quem é Maria de Fátima, gente. Porque a gente é bem... A gente tem um objetivo claro, que é fazer crescer a empresa, conseguir ter essa rentabilidade, assim, enfim. E quando a gente se junta com os seus iguais, assim, a gente tem isso bem parecido, mas eles precisam ser diferentes, assim, porque a arquitetura, falando de arquitetura, acho que toda empresa, assim, no geral, é muito amplo. Tem marketing, tem a parte de processo, tem o cliente, tem a parte do financeiro, 1 milhão de coisas, assim, se tu deixar na mão de uma pessoa só ter controle de tudo, a gente já falou, né, sobre cada um gostar de uma coisa, mas é achar os seus parecidos, só que eles precisam ser diferentes. Eu acho que essa Muito dica é muito bom. boa, porque todo mundo quer se juntar com quem é igual, assim. Posso falar E uma isso coisa dá ruim, assim. que tu falou um negócio que me veio agora da época que a gente tava na escola. Lembra quando os professores falavam assim, digamos que ia ter um trabalho lá de... Vamos na educação física, grupo de educação física, tá? Montem seus times. A nossa tendência é sempre chamar nossos amigos pra perto. Mas digamos que aqui, nós somos melhores amigos, nós 5, tá? Mas a Lari, tô dando exemplo, tá, Lari? A Lari é péssima em vôlei. Péssima. Sei. Mas ela é boa em futebol, só que a gente tem... E a Jordana também, não pega nenhuma bola. Tô dando exemplo das duas. Nós 3 somos muito bons em vôlei. E a gente é muito amigo. Aí o professor falou, montem seus times. A nossa tendência é, nós 5 somos amigos. Só isso... E, cara, a escola é muito reflexo do mercado de trabalho, se for parar pra pensar. Sim. Só que daí você tem que ser estrategista nesse momento. Estratégico nesse momento. Porque, tá, a Lari é nossa melhor amiga, a Jo também, mas elas não são boas em vôlei. Não é mais lógico a gente chamar quem funciona melhor se a gente quer ganhar? Sim. Lógico que na escola a gente quer brincar, a gente Sim. não tá competindo. Mas no mercado de trabalho, isso reflete muito lá na frente, né? Porque, mas se nós 3 somos bons, marketing, projeto e gestão, a Lari também é boa em gestão, mas não precisa. A Jo é boa em marketing também, mas a gente precisa de uma pessoa mais... Por que a gente vai chamar outra pessoa que já temos uma pessoa que faz isso? Ou digamos, vocês 2 são bons em marketing e eu sou bom em projeto, mas não tem ninguém que faz gestão. Claro. Cara, a gente precisa ser estratégico nesse momento. E vocês são muito estratégicos, vocês sabem o papel de cada um. Sim. Então isso ensinou muito pra mim. Depois desse episódio a gente tem uma reunião, A gente precisa sabe? fazer o nosso camping. Porque eu fiquei sabendo que eles fizeram um camping. Eles dormiram sim. juntos, brainstorms. Faz tempo que eu tô te falando isso, mas tu tá com hiperfoco no casamento agora. Depois do casamento, amiga. Ela dá assim, depois do casamento. Aí a gente dorme juntas, tá bom, Mike? Gente, uma pergunta. Qual que foi o projeto, assim, mais marcante pra Manu? Todos são muito especiais, blá, 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 a gente sabe. Mas um que, de repente, foi um desafio muito grande. E vocês falaram isso de Dubai, que deve ter sido o mais... Isso foi bem impactante. É que ele na vida. foi Mas além impactante, desse- assim, emocionante, assim, sabe? É o primeiro, né? O primeiro fica registrado foi- na memória. Nossa, que difícil. Eu acho que um projeto que
que na verdade são 4 projetos, mas eles são no mesmo prédio, a mesma planta, e eles são completamente diferentes. Eu acho que esse projeto a gente aprendeu bastante no processo. A gente conseguiu trazer muito as características de cada um dos clientes. São projetos totalmente diferentes, nem dá para reconhecer que é a mesma planta ali. Isso onde? Itajaí. Itajaí? Uhum. massa. E acho que também em questão de processos, a gente reviu muitos processos por causa desses projetos. Eles foram projetos de longo prazo. Então, a gente começou a entender várias coisas que a gente deveria ter feito diferente com eles e já está aplicando nos novos projetos também. Assim. Olha que legal. Uhum. Na verdade, eu acho que cada projeto é um aprendizado diferente, né? Uhum. Vai, ou sedimenta o que você já tem, É. ou, peraí, vamos remanejar aqui. E no geral, se o projeto é fácil, o processo é rápido, aí não tem muita graça. Boa. Aí a gente Tem se passa. Como equipe, qual que é o maior sonho, assim, de vocês com a Monu? Eu ia perguntar isso. Quem quer começar? Nossa. Conectada. O maior sonho... Sendo bem sincero, a gente quer ganhar dinheiro, né? A gente quer... Faz parte. Sim. O faz-me rir é o muito importante. Ninguém só trabalha por diversão. Aham. E eu acho que uma coisa que a gente preza muito é a gente tá sempre junto, a gente gosta muito da nossa equipe, a gente é muito, muito junto. Então, se a gente conseguir levar a mesma equipe por muitos anos e os mesmos clientes, porque isso é uma coisa que é muito legal também, os nossos clientes são muito fiéis. Então... A gente tem clientes indo pro 6º, 7º, 8º, 9º projeto com a gente. Legal. E esse relacionamento que a gente tem com a nossa equipe, entre nós e com o cliente, acho que é uma das coisas mais importantes pra gente. A gente sempre fala que da Monu, nosso objetivo é ter processos que sejam bons pra quem vive dele e pra quem tá passando por ele, né? Que são os nossos clientes. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo como empresa, assim, além de ganhar dinheiro, mas Além de sucesso. ser bom e feliz no que tá fazendo, assim. Sim. Isso já responde a pergunta do legado. E com né? o tempo se tornar uma referência, assim, né? Em arquitetura, né? Boa. Acho que nada é melhor do que quando alguém fala, ai, meu sonho era trabalhar na Monu. Sério, gente. que que massa. legal. Pra gente, a gente é uma equipe jovem, assim, bem jovem, né? Então, quando alguém fala, ai, queria trabalhar com vocês, assim, a gente Que fala, legal. Ah, Quanto tempo existe a Monu? 4 agora. 4 anos. 4 E vocês anos. são de que ano? De nascimento? Nascimento. Eu sou de 94. Eu sou de 91. Eu sou de 95. Olha, bem Nossa geração, novos. são millennials. Eu achei que você era mais novinho ou mais velho. Deixa eu... Mais velho que eu, rapaz. Eu queria... Não, mas o cabelo branco do Gui entrega. É que a gente pinta, não sei, querida. eu tenho um primo mais novo que tem mais cabelo branco que ele. Mais novo que eu. Mas é porque ele trabalha com contabilidade. É verdade. O Gui faz o que Eu, gosta. arquiteto. Lá no calabouço dele. Quando as pessoas olham o trabalho de vocês pronto, o que ela vai falar? Eu falo, pera, isso aqui é Monu. Isso é algo qual que é a o gente... diferencial? O trabalho pronto não tem o diferencial. a gente tava falando sobre O isso nosso ontem. diferencial é justamente a gente viver a experiência do cliente e se adaptar ao que o cliente quer. Então, a gente não vai levar a Monu como um design assinado ali, de que isso daqui tem a cara da Monu. Não, tem a cara do cliente. Então, então no produto final, não vai ter a cara da Monu. Não é sobre a Monu. Não é sobre a Manu, é sobre a experiência dele. Mas, claro, a gente vai ser funcional, vai ter várias sacadas, assim, que a gente preza muito dentro dos projetos, né? Pro dia a dia funcionar de verdade. Mas vai ter a cara da Monu o processo. Então, o cliente vai saber que tá vivendo um processo da Monu Arquitetura. É a experiência Personalizar. Monu. Foca A experiência no do cliente com a Monu. Exatamente. Isso é muito interessante, porque geralmente a gente escuta o oposto, né? Sim. Tipo, não, a nossa diferença... Sabe quando tu olha um quadro e fala, isso é Monet, isso é Van Gogh? É verdade. Sim. Mas me fez pensar, essa tua fala, me fez pensar no sentido de, cara, realmente não é sobre vocês que estão fazendo, é sobre o cliente que tá pagando. É claro. E esse é um diferencial do Monu Arquitetura, né? Porque normalmente o arquiteto, ele quer imprimir a própria marca, ele quer imprimir a própria personalidade, porque a arquitetura, ela fica muito perto da arte, assim, né? Mas como na arquitetura, a gente quer imprimir a essência do cliente dentro dos projetos, Cara, né? esse é o diferencial. Não ter o Sim. diferencial no resultado já é o diferencial de vocês. Foi uma discussão que a gente De teve novo, ontem. A gente ficou pensando sobre isso, né?
A gente falou, nossa, a gente não tem algo que as pessoas olhem pro projeto e falem, isso aqui é da Bono Arquitetura. E a gente ficou pensando, tá, mas isso tudo bem, porque a gente tá focado no cliente, a gente consegue, o Guilherme, né, que é a nossa mente criativa, ele consegue navegar por estilos diversos e, Isso tipo, é muito trocar legal. de um pro outro. E é isso, e esse é o nosso, e muitas vezes os arquitetos ficam muito hiperfocados em qual vai ser o meu diferencial dentro do projeto, como é que eu vou deixar minha marca de projeto. E não necessariamente precisa ser estético, né? Pode Mas ser. e tem mercado pra tudo, né? Tem cliente Sim, pra tudo também, tem. né? Tem aquele cliente que vai no escritório X porque gosta daquele Aquela estética. que não sabe nem o que quer, que fala assim, cara, eu quero a mão de vocês ali. E tem cliente que chega e fala pra aquele mesmo cara, não, mas eu quero. Aí, tô dando exemplo, eu não sei nada de arquitetura, tá? Mas eu quero esse espaço totalmente claro. E o cara fala assim, não, meus espaços eles são escuros, eles são sem iluminação. E ele fala, não, mas eu quero... Então, essa pessoa que sabe o que quer, ela chega pra vocês e fala, eu quero isso, isso, isso. E vocês falam, tá bom, vai acontecer Vamos isso. aprimorar a sua ideia. Isso deixar aconteceu melhor. recente. É um diferencial de venda, isso. Porque esse projeto que a Ju comentou, que são 4 no mesmo prédio, a gente tinha fechado 3. E aí, uma dessas clientes a quarta cliente resolveu fechar com a gente porque ela olhou o projeto dos 3 e pensou, isso daqui é exatamente a personalidade de cada um deles. Porque ela conhecia os outros 3 clientes, são amigos, né? Então, eu tenho certeza que eles vão conseguir colocar minha personalidade no papel. E ficou completamente diferente o dela também. Cara, que lindo isso. Foi bem isso. A gente tá falando de arte aqui, né? Porque o que vocês fazem é criação pura. A gente, claro, tem referências, mas é criado por vocês. Como manter a mente criativa, além das referências, é claro, mas o que cada um aqui faz para se manter criativo nesse processo? Sim. A gente até tem uma aula sobre isso no curso, no CGC, que é entender o que é o processo criativo, assim. A gente sabe que... Eu sempre digo, tem que aceitar que durante esse processo tu vai emburacar, assim. Não tem o que fazer, vai chegar aquele dia que tu vai acordar, vai olhar pro computador e vai dizer, não consigo tirar nada da minha cabeça. Tudo que eu faço fica ruim. Então, quando começa a compreender que vai existir esses momentos de ócio aí dentro, que tu vai ficar emburacado, vai querer chorar, vai querer desistir, ou só entregar qualquer coisa pro cliente torcer pra ele gostar, assim... Várias vezes a gente já chegou num ponto que diz, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Então, depois que tu tem esse entendimento e depois tu consegue entender o processo, porque a gente mapeia tudo, né, dentro da empresa. Para cada momento de emburacamento que a gente tem dentro da empresa, existe uma outra atividade, ou mecânica, ou em outra área, ou qualquer coisa envolvendo o processo. Que é mais robótico. Mais digamos assim. robótico, que vai entrar no momento da agonia ali. E geralmente esse momento é o que faz limpar a cabeça e a energia fluir, assim. Então, a nossa estratégia sempre é, tem o processo criativo, emburacou, tem uma lista de coisas para fazer que tá tão envolvidas no projeto, até tu desemburacar e continuar, assim. Cara, por isso também a importância de mapear todo o processo, porque se tu tá aí no breu, tô emburacado, como tu diz. Sim. Tô lá. A gente nem enxerga o que Nada, fazer. A gente só quer chorar mesmo. Sim. Me enfiar no quarto pra chorar. Não sei o que sai. Mas cara, tem que estar preparado, maravilha. assim, sabe que tu vai entrar... É um mar violento, assim, de criação, é realmente... A gente sempre fala, né? Nada se faz fora dentro da tua zona de conforto, assim. Por isso que até, por a gente ser muito diferente, em vários momentos da empresa tu tem vários estresses, assim, né? Tipo assim, meu Deus, e tu sabe que tu precisa crescer dentro daquele desconforto porque é uma situação nova, enfim. Exato. Então, quando tu tem outras pessoas pra te estar junto nesse desconforto, sempre ajuda muito, assim. E vocês, cada um entra num buraco em momentos diferentes pra um ajudar o outro a salvar a vida, assim, porque isso acontece comigo e com a Nádia. Quando ela tá mal, eu tô bem. Quando eu tô bem, ela tá... Aí a gente oscila. Isso acontece também comigo. Ou assume, né, o que a outra precisa fazer. Com o meu noivo. Também acontece muito, tipo, nossa, quando eu tô meio down, que é mais difícil, porque geralmente ele tá mais, não down, mas ele é mais quieto, né? Quando eu tô meio assim, mais pra baixo, daí ele vem todo animado, e ele não é assim, normalmente. Aí eu volto meu ânimo, aí ele baixa a energia dele. É assim que acontece. E vocês? A gente tem... Como a gente tá longe um do outro, eu não sei se a gente sente tanto, mas a gente tem esses momentos também. E geralmente é literalmente o momento que a gente fala, manda no grupo, fala, alguém tá online, pode entrar numa chamada comigo? E aí alguém tá online, a gente faz uma chamada e fala, ó, isso. Não sei o que fazer, não sei como sair daqui. Aí a pessoa fala, tá, é só fazer isso. Geralmente é uma coisa muito óbvia, assim, tá, por que tu não faz isso daí? Bloqueio criativo. Sim, por que eu não fiz isso? É assim que acontece, né? Então o Gui também, às vezes, tá travado num projeto, e daí geralmente é a Lari que faz isso com ele, eu não entro nessa parte tão criativa.
Aí fala, Lari, pode entrar aqui comigo? Daí ele fica lá rodando a maquete, falando socorro. E aí a Lari vai dando os pitacos e vai saindo. E a mesma coisa com a nossa equipe também, né? Elas são bem presentes a nossa equipe nisso. é 100% online. A gente tem 3 arquitetas, 2 de Vitória, Espírito Santo. Nossa, que Olha, que legal. E a outra é lá de Floripa, mas é do Campeche, então a gente tá super distante, assim, 2 pontos totalmente distantes, assim. Então a gente só se comunica online. Então a comunicação também é uma ferramenta bem importante da gente, porque a gente aprendeu a se comunicar primeiro online, então, tipo assim, é tudo escrito, não tem... tu não consegue ver a intenção da pessoa além das palavras que ela tá escrevendo. Exato. A não ser que seja uma chamada. Isso. Então a gente aprendeu aí a se comunicar tanto por texto quanto por... Tudo é aprendizado, né? Tipo assim, a repetição ali da comunicação, todo dia a gente vai entrando, assim, nesse... Então, quando tem um bloqueio criativo, digamos, é um ajudando o outro, é um chamando o outro pra... É olhando bastante referência também, assim, né? Porque o repertório na arquitetura, ele é muito extenso, assim. Então, a gente consegue achar referência, óbvio, no Pinterest, assim, mas às vezes na moda, na arte. Então, tudo... Assim, a arquitetura é quase que um estilo de vida, assim, né? Porque todo lugar que tu anda, tu tá vivendo alguma arquitetura. Então, tudo vira repertório. Então, a gente acaba colocando, tentando absorver o máximo de E por informação. ser muito visual, às vezes a tua solução tá no meio da rua, assim, sabe? Quando tu tá andando na rua e tu vê um prédio que tem 2 cores do prédio. E uma face tá com azulejo e a outra lisa verde. E tu olha e tu pensa, meu Deus, essa é a combinação que eu preciso. Então, assim, tá em todo lugar, assim. É bem... E um outro artifício que a gente tem usado muito também, que é a inteligência artificial. Eu A gente ia usa falar muito. disso agora. O quanto Sim. vocês já aderiram à inteligência É artificial? A gente usa tanto a ponto de dar aula de inteligência artificial também. Caraca! A gente colocou muito inteligência artificial dentro do processo, porque o que a gente acredita é que dos grandes fatores dos arquitetos não serem bem remunerados e, ao mesmo tempo, ser um serviço caro para o cliente é porque ele é muito artesanal. Demora muito. Então, eu levo 500 horas para fazer um projeto. E aí, quando eu vou multiplicar pelo valor de hora, fica, tipo, exorbitante para o cliente. Mas, quando você divide aquele valor pela quantidade de horas, fica nada para o arquiteto. Então, a gente colocou muitas inteligências artificiais no projeto. Uma delas Pra otimizar. Uma delas é a criação de referências. A gente não procura mais tantas referências para um projeto específico fora, assim. A gente consegue criar totalmente baseado no que o cliente passou pra gente, na personalidade, no briefing que a gente fez, etc. Na planta dele, no que ele já tem, no que ele vai usar, enfim. Então, a gente consegue, através de inteligência artificial, jogar e a gente cria as nossas próprias referências, digamos assim, né? Então, o trabalho vai ficando mais autoral e mais a cara do cliente, porque desde o início a gente já tá validando a partir disso. Tem um caso bem interessante, uma reunião que a gente foi fazer com um cliente, que a gente trouxe várias referências de inteligência artificial baseadas no projeto dele, né? E aí ele olhou uma delas e ele falou, nossa, onde é esse lugar? Porque eu quero exatamente isso. A gente ficou, não, é gente que criou essa imagem aqui, né? Então... A nossa funcionária. Nossa funcionária do mês, todos os meses. Chama-se IA. Gente, se vocês pudessem definir a Manu em uma frase, qual seria? Boa arquitetura impacta. É isso aí. Olha, é isso. É o nosso lema. Boa arquitetura impacta. O lema é boa arquitetura impacta, boa arquitetura é monumental. Muito bom. Muito bom. Show de bola. Muito bom. Essa da engenharia Eu queria- e da arquitetura, pergunta pra eles. O quê? Da engenharia e da arquitetura. Ah, tá. Isso aí. É a criação dela, essa pergunta. A gente tem aquela coisa, hoje vocês vão desmistificar pra gente ou não. Vocês vão falar, arquitetura é muito melhor. Engenharia versus arquitetura, quem vence a batalha? Nossos melhores amigos. A gente é super complementar, assim, né? A gente trabalha muito bem. Acho que a equipe é um pilar muito importante pra gente, né? Então, a gente... Então, assim, não só na nossa... que a gente falou ali da nossa sociedade, de cada um não se meter no trabalho do outro, é assim que a gente vê muito da engenharia também. Porque um não se sustenta sem o outro, né? E como a gente trabalha com muitos projetos com construtora, por exemplo, a gente o tempo inteiro os projetos se cruzando, um faz uma coisa, o outro faz, aí volta, daí tem que arrumar por causa de um e de outro, então... E como a gente tem, e o legal da gente, acho que encarar isso como nossos parceiros, é que a gente realmente vai criando um networking até para tirar dúvida, assim. Então, a gente tem muita abertura com muita gente para conseguir melhorar o nosso trabalho, para ajudar eles também. Não sei, eu vejo sim, eu acho que... E até esse BIM que tu comentou no início. Então, o que é BIM?
I am. Acabei de criar. O BIM, ele é uma metodologia de projeto e também uma tecnologia que acontece dentro da construção civil, né? Então, quando a gente modela, a gente faz um projeto, a gente está colocando informação dentro do modelo. Então, tentando explicar de um jeito prático, mas eu não desenho só linhas, não é um desenho à mão. Eu consigo, quando eu desenho 2 linhas dentro de um programa BIM, e num desenho seriam 2 linhas. Num programa BIM, eu tô colocando aquilo ali, é uma parede com tijolos, com reboco e extraindo informação a partir disso. É uma planta. Isso, só que eu consigo ter a quantitativo disso, saber quantos metros quadrados de parede eu tenho, e aí eu consigo passar para um engenheiro esse modelo e ele vai conseguir entender, isso é uma parede, isso é um revestimento, isso é marcenaria, e onde é que ele vai colocar a tomada dele, onde é que ele vai passar esse cano. Então, a gente antecipa os erros de obra dentro do modelo, porque a gente coloca todas as disciplinas juntas, para a gente estar vendo aonde que as coisas estão acontecendo. Acontece muito de um cano estar passando numa viga. E a gente não pode fazer com que isso aconteça porque dá problema estrutural. E aí, na prática hoje, olha numa obra e fura a viga, dá para furar? Não dá? Passa o cano, rebaixa o gesso todo. Aí todos os móveis vão dar errado porque a gente já tinha o pé direito que era diferente. Na metodologia BIM, a gente está em conversa o tempo inteiro com a engenharia, com todas as engenharias, para olhar os conflitos dos projetos e a obra ser muito mais assertiva lá na frente, porque a gente está prevendo tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? Perfeito. Agora, a gente conversando, me bateu um pouco dessa dúvida também. Pode ser muito leiga e pode ser meio burra essa pergunta. Mas a pergunta é, claro, diferença entre engenharia e arquitetura eu tenho uma leve noção. Mas engenharia, arquitetura e o design de interiores? Tentem mostrar essa diferença de uma forma rápida e básica pra gente. Design de interiores, na verdade, é uma parte da arquitetura, eu acho, assim, né? A parte que trabalha o interiores, assim, e falando tecnicamente, um designer de interiores, ele trabalha menos com obra e mais com móveis e intervenções menores, digamos assim, né? A parte de arquitetura, a gente trabalha com intervenções maiores, né? Derruba a parede, sobe. A parte do arquitetônico... É mais estrutural a arquitetura. E aí... Mas assim, por exemplo, a arquitetura de interiores e o design de interiores é a mesma coisa. Então, né? eu não sei, isso eu ia perguntar. A diferença da arquitetura de interiores... A arquitetura de interiores pode fazer intervenções estruturais. Isso. O design de interiores é só parte... acabamentos, né? Eu adoro fazer analogia. Acho que é uma boa analogia. Manda. O teu rosto é engenharia. Boa. Quando tu faz um preenchimento, um botox, é arquitetura. Tu tem o mesmo rosto, deu uma enchidinha. Muda a estrutura, arquitetura. de certa forma. E a maquiagem é o design de interior. Acho que dá pra... Eu amei! É um corte pra você. Colocar na aula. Ficou fácil entender. Pra quem é leigo, pra quem realmente é ignorante no assunto, né? Sim, nós somos. É confuso mesmo. Perfeito. Nossa, perfeito. Cara, muito bom. Gente, vocês estavam falando, né, sobre o BIM. Aí eu queria falar sobre ferramentas de automação ou agendamentos CRM. Vocês usam alguma dessas ferramentas? Isso é algo que a gente tem que aprimorar um pouco mais, assim, né? A gente tem as nossas próprias ferramentas que a gente criou, né? O que vocês usam? Porque vocês usam inteligência artificial. Quais que vocês usam? São tantos dentro do processo. São mais ChatGPT muito demais, né? Então, com GPTs personalizados, principalmente. O Midjourney para criação de imagens. A gente usa... algumas são muito específicas, né? Para arquitetura, para melhoria de imagem, para aumentar a qualidade da imagem, né? Transformar em 4K. Ou então, para alterar alguma coisa na imagem. O que mais que a gente usa? Dentro das ferramentas da arquitetura, a gente usa muito o ClickUp para mapear os processos. Para fazer esse controle até de CRM, assim, a gente usa ali dentro. A gente usa muito o Excel para todas as nossas planilhas, são no Excel ou Google, os aplicativos do Google no geral, assim, né? E aí a gente acaba juntando tudo nesses softwares, assim. Vocês utilizam, assim, Notion ou aquele outro Trello? Ou vocês usam bastante o Google?
a gente usa muito o Google e o ClickUp acaba sendo um resumão de todos eles. Eu nunca assim, ouvi né? falar no ClickUp. Ele tem uma interface, tu pode escolher a interface ser parecida com o Trello, tu pode Olha. escolher... Que é aquele ser- modelo Kanban, assim, Isso, né? e a vantagem do ClickUp pra gente, como arquitetura, é a questão de planejamento de calendário, assim, né? Então, a gente consegue fazer linha do tempo, consegue entender os processos em paralelo, quando que vai vencer data ou não, assim, né? Mas ele tem todas as tarefas mapeadas também, que nem o Trello. Legal. Aí o Notion, a gente tá migrando para isso, assim, até porque muitos arquitetos solicitam, e aí como a gente tem a ajuda Monu, a gente acaba fazendo desenvolvendo isso para também conseguir disponibilizar para esses outros arquitetos. Mas quando a gente quer colocar documentos e tudo mais, aí a gente acaba usando a estrutura do Google, assim, né? Eu utilizo no trabalho Basecamp, que é tipo um Notion, Google, ajuda também. Mas Interessante. eu acho que essas ferramentas de automação ajudam muito no dia a dia, né? Muito. Principalmente agora com o ChatGPT, que ele já vem ali com a inteligência artificial no geral, mas o ChatGPT é o mais famosinho, né? Eu uso bastante o Cloud também. Mas já traz ali tudo pronto, né, pra gente. Sim. Que é o que a gente tava falando, eu tava comentando antes da gente começar a gravar, que a gente sempre cria os nossos roteiros. E aí, dependendo de quem é o convidado, a pessoa que cria o roteiro. Então, a Jo que criou esse roteiro de vocês. Aí eu só leio o roteiro antes de vocês chegarem e tal. E faço dou uma stalkeada em vocês. Stalkeada, aí vai lá e dá uma engajada. E aí, a gente acaba que divide as tarefas, né? E aí eu tava comentando com o pessoal, né, que antes de começar aqui o episódio, que agora eu só jogo lá na inteligência artificial e a inteligência artificial que faz o roteiro pra mim. Então, como facilita realmente, né? A gente Sim. tem que usar as ferramentas ao nosso favor. É que, cara, a gente também se limita um pouco e acaba perdendo de usar uma coisa super vantajosa. Às vezes tem uma pergunta que ele faz ali, cara, e pode ser o conteúdo aqui. Então, por Sim. que? Ah, não, pera, vou fazer. Não, vamos trabalhar junto, vamos trabalhar em conjunto. Sim. Se for mais ou menos, a gente adapta, a gente aprimora a pergunta, A né? gente ama. Tem duas tenho- coisas que eu queria perguntar. Bem rapidinho, antes da gente fazer o nosso bate-bola, e a Nádia também já faz a dela também. Primeira coisa que eu queria ver com vocês é sobre a questão de feedbacks, assim. Qual foi o feedback mais marcante que vocês receberam? Ou, às vezes, cada um tem o seu, né? Que vocês lembram, assim, falam, nossa, que massa, que bom que eu sou Monu. Ai, gente, que difícil. Eu acho que isso das pessoas virarem e falarem assim, nossa, meu sonho é trabalhar na Monu. Ai, queria ser da Monu. Eu acho que esse feedback é bem legal, porque mostra muitas esferas, assim, né, do nosso escritório. Não só com a interface com o cliente, mas também com a nossa equipe, com os nossos alunos. E eu acho que aquele outro feedback que a gente recebeu dessa cliente que a gente comentou, que ela falou assim, ela já era cliente há anos de um outro escritório, e ela queria muita personalidade impressa no projeto. E ela falou assim, enfim. E aí ela olhou para os outros e falou, não, eles vão conseguir captar a minha essência, porque eu tô vendo que não é sempre a mesma coisa, que eles, né, enfim, fazem realmente de acordo com a característica do cliente, que eu acho que era muito disso que a gente queria trazer. Então foram duas confirmações foram legais. marcantes. Foram duas E pra confirmações Ajuda Monu legais. tem uns feedbacks super legais também de como a gente impacta, o nosso trabalho acaba impactando na vida das pessoas a ponto de melhorar a qualidade de vida delas dentro do trabalho, conseguir vender mais e ser mais rentável, assim, também. Cara, e organizado, né? Porque a pessoa com a vida empresarial dela organizada, ela consegue administrar o tempo dela para Sim. outras Sim, coisas. Uhum. Cara, muito bom. Eu acho que também é um feedback meio, enfim, é onde os lugares que a gente tem acessado, tipo, a gente tá aqui hoje conversando sobre isso porque a gente é arquiteto e porque o nosso trabalho tem dado certo, assim. Então, em vários momentos, assim, a gente se pega, meu Deus, eu tô aqui. Que massa. Sim, por causa do trabalho, assim, Sim. única e exclusivamente por causa da arquitetura. E é assim. só o começo, gente. Vocês são super novos, tem 4 aninhos, é um bebê. É. E é Tem gente que leva uma vida pra conseguir. E é uma jornada tão bonita, né? São 4 anos, mas que ensina tanto e vocês são tão bem alinhados. Eu acho que esse é o segredo pra dar certo, né? Eu tenho uma pergunta pra cada um individualmente, já que cada um tem a sua área de expertise. Vamos começar com a Ju. Ô, Ju, cadê tua pergunta? Tá aqui. O que tu diria pra quem tá assistindo ou escutando que é essencial em uma presença digital estratégica?
Eu acho que ser você mesmo. Clichê, mas é, né? É o que faz as pessoas se conectarem, é o que faz ser natural pra você, é o que faz ser mais leve pra você e você conseguir manter uma constância, porque acho que o grande problema das pessoas é a constância, principalmente, vergonha, etc. E quando a gente é a gente mesmo, a gente entende, não só a gente entende o posicionamento que a gente quer ter, mas a gente entende quem a gente quer atingir também, fica muito mais fácil a gente criar conteúdo, da gente falar assim, isso aqui, se eu falar isso, se eu postar isso aqui, é relevante para o tipo de cliente que eu quero atrair ou não é relevante? E, além disso, está de acordo com as coisas que eu acredito? Está de acordo com quem eu sou? Então, acho que fazer essas duas perguntas sempre, né? Toda vez, vou postar esse projeto. Esse projeto tem a ver com o tipo de cliente que eu quero atrair? Esse projeto tem a ver com o posicionamento que eu quero passar, com a imagem que eu quero passar para as pessoas? Se a resposta for sim, ótimo. Só vai, posta, vai fazendo, vai aos poucos. E vai fazendo, nem que seja... aos poucos mesmo, assim, homeopaticamente, né? Todas homeopáticas de presença até ficar mais fácil. E aí tem uma coisa que eu sempre digo que na internet, quantidade é melhor do que qualidade, na minha opinião. Porque quanto mais você faz, melhor você fica. Então, a qualidade, ela vai vindo aos poucos. A maioria das pessoas fica muito presa no perfeccionismo, de, ai, não tá certo, não tá bom, não tá não sei o quê, que foi que a gente comentou no começo. Mas o único jeito de você aprender a surfar é você indo lá e surfar. E quanto mais você fizer, quanto mais você cair, você vai aprendendo. É a mesma coisa nas redes sociais. Então, pra mim, quantidade acima de qualidade. Muito bom. Gui, o que tu, assim, acha que é um pecado na arquitetura? Um pecado. Tipo assim, não, isso aí eu não faço. Luz verde no jardim. Ainda bem que meu pai Não colocou dá. luz no jardim, mas não era verde, era amarela. Amarela é ótimo. É? Amarela Ah, é isso. E Lari, a tua pergunta quais ferramentas ou sistemas que tu considera indispensável para organizar o fluxo de caixa, por exemplo, e acompanhar a rentabilidade dos projetos de arquitetura? Tu já falou de algumas que tu utiliza, né? Mas qual que, assim, é indispensável? Tipo, sem isso não tem como gerir. Assim, ferramentas e processos eu acho que são importantes, né? Ferramenta a gente usa o Excel e a nossa planilha é bem bombástica, assim. Ela tem tudo quanto é métrica, mas eu acho que de processo o mais importante é contabilizar horas, assim. Porque não adianta nada tu ter as melhores ferramentas, mas tu não mapear as coisas que tu faz, né? Se tu, por exemplo, a contabilização de horas, tu consegue ver, assim, se... Porque o nosso orçamento sai a partir da contabilização. A gente... De horas trabalhadas. De horas trabalhadas. Então, a gente, por exemplo, mapeou... eu vou gastar 500 horas nesse projeto. E aí, eu vou lá e faço a minha contabilização de horas. Deu 700 horas, quer dizer que 200 horas ali eu tô trabalhando de graça, assim. Então, a gente precisa mapear tudo que vem acontecendo para saber aonde que tá o nosso erro. E aí, dentro das nossas planilhas, a gente mapeia em qual etapa que a gente gastou mais horas, o que a gente poderia melhorar. E aí, isso serve pra gente trazer eficiência pro processo, assim, né? E é tu que trabalha com as métricas? Na verdade, todo mundo, né? Porque todo mundo tem que contabilizar horas. As planilhas sou eu que faço. Então, Certo. eu crio o template ali, mas todo mundo usa elas a ponto de estar alimentando as coisas. Por exemplo, a gente fez o nosso camping ali para fazer as análises. E as planilhas já estavam todas prontas, né? Eu não tive que fazer nada, porque a gente vai alimentando com o dia a dia. E aí a gente abre ali e olha, não, esse projeto aqui a gente tá perdendo dinheiro, isso daqui tá... Acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais negligenciam, né? As métricas. Que é o que traz o resultado ali, é o que tu vê e fala assim, meu, isso dá certo, isso não dá, isso aqui a gente tá perdendo tempo, não tá ganhando dinheiro. E Mas fazer essa sabe análise, por que né? negligencia? Porque também não sabe. Sim, Na verdade, eu acho que cada empreendedor tem que fazer um curso inicial antes de empreender sobre gestão, processos. O meu namorado, ele é métrica. totalmente... Assim, ele é um monstro do Excel. Então, ele é uma pessoa que realmente lida muito bem com métricas e tudo mais. E eu sou a criativa. Aí, até falei pra ele, a gente precisa criar um modelo de negócio pra ti. A gente precisa criar... E ele, tipo, tá bom, vou colocar isso na planilha. Então, é muito importante ter esses perfis, né? Trabalhando juntos. É igual eu e o Mike, sabia? É. Ele é assim também. Eu contabilizo horas desde o meu TCC. Muito bom! Sério, Larissa gente, eu Baracu. preciso aprender. Muito bom. Vamos Tá, pra isso ou aquilo? pode ser. Última pergunta que eu quero que vocês me respondam. Pode ser de forma breve, se vocês conseguirem. Qual foi o maior perrengue que vocês enfrentaram? Dubai. Todos Dormindo no nós, sofá do cliente. Acho que
foi financeiro mesmo, assim, né? Teve uma vez que o nosso salário foi, assim, não dava nem pra pagar as compras do mês, assim, de comida. E foi horrível. Foi, tipo, a única vez que a gente se exaltou, nós três, assim, entre nós. E, tipo assim, não dá, não tem como, isso aqui não vai dar certo, o que a gente tá fazendo? A gente tem que mudar. E foi o ponto de virada mesmo. Foi o momento que a gente falou, ó, vamos cortar isso, corta aquilo, vamos analisar o que deu errado, o que a gente fez, o que no processo tá rolando, mas foi um momento que a gente recebia menos que as nossas estagiárias, né? Então a gente passou, nosso salário era menor que os das estagiárias. A gente falou, isso aqui não é um negócio, A né? conta não fecha. Mas eu acho que esse é o início, é assim, pra acertar, pra alinhar os ponteiros. Sim. E, cara, é um investimento de alguma forma, né? A gente tá no início, tem que saber que vai fazer isso pra daí pronto. Foi um desespero. Ai, gente, muito bom. Vamos para o nosso Vamos. bate-bola. Cada um fala um, amiga? Pode Pode ser? ser, aham. Vamos lá. Eu acho que cada um responde, né? Tá. Ou querem um... Ah, na medida que tiver a resposta. É. Croquis à mão ou modelagem no Revit? O que é Revit? É Revit ou é Revit? No nosso caso, é Arcade. É outro programa, mas é modelagem no Arcade, com certeza. Então não é a mão. Não é Beleza. a mão. Tô Nossa, já concordando. pensou se fizesse... Fazendo a mão. Ó, Cliente- o chat tá meio desatualizado. Cliente ousado ou cliente indeciso? Ousado. É. Olha, Indeciso boa. não dá. Obra em andamento ou projeto em papel? Papel. No papel. Obra em andamento é bom que vai ficar pronto, mas assim, é um perrengue obra sempre, né? Então, quando tá no projeto é mais tranquilo. Mas assim, quando tá em andamento, significa que deu tudo certo e que vai ficar pronto, né? Então, Vai ter que passar depende. pelos dois. Vai ter que passar pelos dois. Minimalismo ou maximalismo? Minimalismo. É. Escritório físico ou 100% remoto? Vocês já 100% responderam. remoto. 100% bom. Deadline apertado ou cliente exigente? Deadline apertado. É. Expliquem. Sério? Aham. Você pode explicar. Entre um e outro. Porque eu sinto que eu confio muito mais no nosso processo. Eu gosto de deadline apertado. Quando a gente vem, assim, aquele que é Pressão. bem pequenininho, assim, eu já acho perfeito, assim. Confio no processo, sei que vai funcionar, acho que, assim... E costuma ser um cliente mais objetivo também, né? É. Boa. Agora, cliente indeciso pode te levar pra muitos lugares, assim. E o exigente, ele acaba sendo indeciso também, porque, isso, em geral, ele... Não sabe o que é. Em geral, ele quer ver todas as 1000 possibilidades, porque ele quer... Ele quer o dinossauro que já foi extinto há 100 anos. Exatamente. Ai, projeto residencial ou corporativo? Corporativo. Olha, todos? Muito bom. Essa aqui eu não sei o que é, então eu não vou perguntar. Não vou perguntar um negócio que eu não conheço. Tá, Que foi a Jordana que escreveu. eu vou fazer. Eu vou fazer a nova, então. Inspiração no Pinterest ou no mundo real? Na inteligência artificial. Tchau, Pinterest. Mas eu acho que vem do todo, né? Do mundo também. Sim, o Imagina. repertório vem de tudo, né? Aqui, ó, que o chat me deu e eu queria já aproveitar pra perguntar o que é. Render perfeito ou BIM bem feito? Nossa, bem perfeito. O que é o render? O render é a imagem realista, assim, né? Pro cliente, convence o render. Mas a gente sabe que o processo, ele é muito mais tranquilo com o BIM bem feito. Perfeito. O cliente vai gastar menos tempo, menos dinheiro, menos cérebro. Mas eu acho que o que falta um pouco... Desculpa, Lari. Só pra finalizar. Eu acho que o que falta um pouco... Eu vejo por mim. Eu já contratei arquitetos algumas vezes para alguns projetos. E eu fico muito confusa no processo. Falta explicação, Exatamente. entendeu? Ó, a gente vai fazer isso, isso, isso. Isso aqui significa tal coisa, isso aqui significa tal coisa. Porque pra vocês é muito óbvio. Todo o processo. E pra quem vai contratar vocês, não. Por isso que muita gente nem contrata, porque pensa, meu Deus, eu vou ter que vender o meu carro pra pagar esse projeto. Exatamente. Porque não tem nem noção. E tu vê a diferença de um lugar com projeto e um Ah, lugar sim. sem projeto. Sim. Gente, é gritante. A pessoa que vai lá, não, deixa que eu compro a cozinha aqui, eu enfio a cozinha aqui, e daí eu coloco ali o sofá. Não, Cara, é totalmente diferente. meu Deus, de um projeto, assim, não, E o olhar é diferente. não tem. É diferente. E pra gente encerrar, viajar pra estudar arquitetura ou pra fugir dela? Essa é boa. Geralmente, quando a gente viaja, é um pouquinho pra fugir, assim. Mas é que é tão impossível, né? Porque tudo é arquitetura. Então, quando a gente tá de férias, a gente tem um grupo, como é tudo online, né? A gente tem um grupo que chama Depósito, que é onde a gente vai mandando tudo assim, ó.
não sei, mas um dia a gente pode usar pra um projeto isso aqui, né? Então a gente, viajando de férias, olha um prédio e fala, aí manda lá, tira foto e manda um depósito. Ai, olha que legal isso aqui, olha o detalhe que ele fez, etc. Referência ao vivo, né? Mas a gente, as a duas gente coisas viaja andam muito pra juntos, arquitetura também, né? Muito bom, muito bom. Alguma pergunta final, amiga? Querem olhar pra câmera, falar alguma coisa, trazer alguma coisa pra... Podem fazer as suas divulgações. Já passou aí o Instagram durante todo o nosso episódio deles, mas podem fazer as suas considerações finais, meus queridos. Bom, então se quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente tá no Manu Arquitetura, @ManuArquitetura no Instagram. E se você for arquiteto e estiver assistindo, o meu Instagram é @arq.julianacampelo, que lá a gente fala sobre gestão, sobre comercial, sobre todos os bastidores de escritório, e tenho certeza que vai ajudar bastante na carreira de vocês. Muito bom. Gui, tá contigo a bola. Vixe. Cada um. Um beijo, Eu mãe. não tava preparada pra essa, gente. Queria mandar um beijo pra minha mãe. Eu acho que... Assim, pra quem gostaria de se envolver um pouco com arquitetura, principalmente pra quem tá começando, assim, organização, assim, organização sempre. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito desorganizada. Muito desorganizada. E ter conhecido elas mudou tudo, assim. Eu acho que com certeza eu não estaria aqui hoje se não fosse a organização, assim. Então, pra quem quer contratar um arquiteto, ou quem quer, enfim, de qualquer forma se envolver com arquitetura, preza pela organização, assim. Um arquiteto organizado, vai ser arquiteto, seja organizado. Porque o universo da obra, quem já fez obra, quem já participou por uma obra, sabe que é um... A gente brinca, né? Difícil. Que é um passeio guiado e seguro pelo inferno. Assim. Se tu tá com um arquiteto, ele vai te mostrar, mas assim, tu tá no teu carrinho no inferno, pensando, meu Deus, quando é que isso acaba? Assim. É verdade. Então, organização, sempre. Agora passa a bola. Pega lá. É difícil, né? Mas... acredito que tenha métricas pra tudo. Eu acho que até a questão, assim... Por exemplo, o Gui, ele comentou que ele não era organizado, mas a partir do momento que ele viu as métricas e por que era importante metrificar, ele começou a ser organizado por causa disso. Então, eu acho que isso é bem relevante para eficiência e crescimento a longo prazo, assim, né? Maravilhosa. Gente, eu adorei o papo. Eu aprendi muito. Nossa, olha só minhas anotações. Eu acho que depois eu e a Jordana a gente tem uma reunião e vou trazer algumas coisas que vocês trouxeram aqui. Eu achei muito legal. Muito bom. E admirei muito o jeito que vocês trabalham, se complementando tanto, respeitando tanto um ao outro. Me ensinou muito de verdade. Eu não tô falando isso porque eu falo pra todos. Não. Sim. Realmente foi inspiradora a conversa com vocês. Eu amei. E vou com certeza pedir ajuda pra Manu. Ano que vem, eu e o Mike, a gente deve estar se mudando. Então, assim, essa pergunta Amiga, sim, ó, teus arquitetos. Exato. Por isso que eu também fiz essa Nossa. pergunta do design de interiores. Eu não porque vou deixar geralmente ela a gente pensa enfiar no design. Sim. Eu não vou deixar ela enfiar um painel Não vou solto na parede dela. Não tá? vou comprar nada nos móveis Brasília. Mas, enfim, vocês fazem esse projeto residencial, né? Sim, Então, completo. eu já tenho meus arquitetos. Ó, já fechei uma mentoria e um projeto. Tá vendo? As duas empresas. Gente, Tempo é muito dinheiro. obrigada. Vocês acham que vocês iam vir aqui de graça? A gente tá pagando. Aprendemos demais. Muito bom. Ai, Obrigada, gente. obrigada pelo convite também. Gostaram? A gente fica bem Muito feliz bom. de estar aqui. Gostaram da experiência? Foram muito bem tratados? Agora a gente tem que chamar o Léo, que a gente tá devendo. A gente falou Tá pra em família. Camila. Tá em família isso aqui, A né? gente falou pra Cami, agora falamos pra Larissa. Léo, daqui a pouco é você. Gente, Vai a receber um Cami, direct. professora de inglês que veio aqui, é cunhada da Lari, que é irmã do Léo, que vai vir aqui também. Ou seja, em família. É isso. Então, se você curtiu o episódio de hoje, não esqueça... Aqui? Se você curtiu o episódio de hoje, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Se tiver pergunta, deixa aí pra gente que a gente vai amar responder. É isso aí. Já segue a gente também no Insta pra acompanhar tudo e pra engajar a gente, que a gente gosta também, lá no @expresso.com e também no YouTube. Expresso.com. Segue lá a gente, comenta, compartilha, divulga. E é Isso isso aí. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Beijo! Valeu!